Item: SCP-7179 Classe de objeto: seguro procedimentos especiais de contenção. Como SCP-7179 não pode ser acessado ou testemunhado por meios não anômalos, a contenção não é necessária. Descrição: SCP-7179 refere-se a um número desconhecido de espaços extradimensionais cúbicos, medindo aproximadamente 10 km em cada borda. Após a morte de qualquer humano, sua consciência é transportada para uma instância de SCP-7179, onde eles irão se manifestar novamente, no mesmo estado em que estavam após a morte, exceto em perfeita saúde. Com base em observação e experimentação limitadas, não há casos conhecidos de morte humana onde a consciência não apareça em SCP-7179. Além de diferenças insignificantes entre cada um deles, as instâncias de SCP-7179 são funcionalmente idênticas. Cada espaço é um ambiente oceânico como uma única ilha tropical no centro. O ambiente do espaço permanece a uma temperatura consistente, aquela que proporciona conforto adequado ao falecido. Além disso, as instâncias de SCP-7179 nunca apresentam clima tempestuoso ou violento, e o Sol permanece perpetuamente diretamente acima da ilha, deixando-a em dia eterno. Como parece não haver vento natural em SCP-7179, também não há atividade natural de água. Indivíduos que tentam deixar uma instância de SCP-7179 simplesmente acabam na extremidade oposta do mesmo espaço, com SCP-7179 atuando como um Omnilock funcional. Além disso, a passagem do tempo dentro de SCP-7179 é altamente inconsistente com a realidade básica. A vida vegetal em SCP-7179 produz diversas espécies diferentes de frutas tropicais comestíveis. Também estão presentes outras frutas de espécies desconhecidas que são análogas a substâncias como álcool, metanfetamina e cocaína. A vida animal inclui diversas variedades de pássaros tropicais, borboletas e alguns exemplos de porcos domésticos. Na costa de cada ilha existe uma casa de praia que contém diversas comodidades e móveis para uma vida sustentável. Cada casa abriga até 3 seres humanos de preferência sexual do morador. Esses seres aparentemente não possuem vontade própria e são completamente leais aos falecidos, mas são completamente idênticos aos humanos normais. Lesões sofridas por humanos dentro de SCP-7179 curam-se normalmente, embora a morte seja impossível. Lesões aparentemente fatais são, portanto, recuperáveis, embora de forma bastante dolorosa. Adendo 7179. 1. O Departamento de Teologia Tântica foi capaz de observar completamente uma instância de SCP-7179 usando o construto experimental de interface de alma inteligente, Dante-SIC. A construção é de natureza memética e se funde com a consciência através da noosfera, permitindo que os dados sejam retransmitidos de volta ao mundo físico. Um Dante-SIC foi aplicado secretamente a Paul Idleston, um homem de 34 anos com diagnóstico de câncer cerebral intratável. Idleston morreu logo após a aplicação do construto e sua consciência foi transportada para a SCP-7179. Chegada: Idleston chega em sua instância de SCP-7179. Ele está parado ao lado de uma pequena casa de praia. 3 mulheres, que aparentam ter 20 e poucos anos, saem de casa para cumprimentá-lo. Após recuperar a compostura e se acostumar com SCP-7179, Idleston se sente confortável e começa a se envolver em atividades prazerosas frequentes, como comer, beber, usar drogas e ter relações sexuais. 2 anos. Com o tempo, Idleston começa a beber e a comer frutas que alteram a mente com muito mais frequência, mais do que qualquer outra atividade. 3 anos. Idleston começa a deixar de comer por períodos consideráveis. Ele ocasionalmente tenta conversar com as mulheres da ilha, mas fica frustrado com a falta de arbítrio ou individualidade delas. 5 anos. Idleston cessa completamente suas atividades anteriores, passando grande parte de seu tempo vagando por SCP-7179. 6 anos.
Idleston entra em pânico e tenta deixar SCP-7179, construindo uma jangada com uma das árvores da ilha. Cada vez que ele chega à borda de SCP-7179, ele aparece no lado oposto. Depois de várias tentativas, Idleston desmaia em desespero por vários dias até recuperar a compostura e continuar suas atividades anteriores. 7 anos. Idleston usa a vida selvagem e a vida vegetal da ilha para começar a realizar atividades culinárias. Ele constrói fazendas e currais básicos para manter e criar animais. Seu estado mental melhora à medida que ele continua a desenvolver suas habilidades. 18 anos. Idleston se tornou um especialista em culinária, replicando pratos de memória e criando novos. Ele não mostra sinais de parar quando começa a tentar cruzar várias plantas. 37 anos. Idleston continua seus esforços, embora comece a mostrar sinais de cansaço e tédio. 81 anos. Idleston mais uma vez regrediu a um estado depressivo. Ele busca outras formas de ocupar seu tempo e eventualmente começa a estudar construção. Ele começa a construir ferramentas e equipamentos para construção. 101 anos. Depois de muitas tentativas e erros, Idleston monta sua primeira casa. Ele continua construindo. 287 anos. Através da manutenção constante de árvores e projetos de construção frequentes, Idleston é capaz de cobrir a ilha com estruturas rudimentares. Ele então concentra seus esforços na manutenção e modernização das estruturas até dominar sua fortificação. 416 anos. Idleston, através de estudo, experimentação e experiência, conseguiu fortalecer totalmente cada estrutura em habitações utilizáveis. Ele começa a expandir suas estruturas, adicionando histórias e decoração extras, além de construir diversas embarcações. 850 anos. Os esforços de Idleston lentamente começam a diminuir novamente à medida que sua capacidade de produzir madeira e colher recursos naturais atinge o equilíbrio com sua expansão na construção. Ele começa a demolir e reconstruir estruturas de novas maneiras, remixando-as ao longo dos séculos. 2009 anos. Apesar de sua atividade frequente, Idleston apresenta piora dos sintomas de depressão e ansiedade, e começa a considerar seriamente o conceito de vida sem fim em SCP-7179. Seu estado mental continua a degradar-se enquanto ele procura maneiras de manter a mente sã. 5.478 anos. Idleston começa a destruir suas estruturas sem motivo. Toda a aldeia é demolida depois de vários meses. Ele começa a reconstruir novamente. 11.902 anos. Idleston ataca as 3 mulheres, destruindo seus corpos. Ele mostra sintomas de forte estresse depois de fazer isso e tenta, mas não consegue, tirar a própria vida se afogando. Ele continua a construir ao longo do tempo, mas intercala seus projetos com danos corporais a si mesmo. 19.600 anos. As 3 mulheres estão totalmente reunidas. A essa altura, Idleston ficou insensível ao conceito de violência e começou a fazer experiências corporais com eles. 124.000 anos. Idleston constrói uma estrutura rudimentar projetada para esmagá-lo até a morte sob o peso de vários milhares de toneladas de madeira e pedra. Após a ativação, ele mutila e destrói completamente seu corpo. 900.000 anos. Idleston está totalmente curado. Embora a experiência pareça ter sido insuportavelmente dolorosa para ele, o estímulo permite-lhe aliviar o tédio. Ele repete o processo de várias maneiras diferentes. 5.800.000 anos. Idleston se queima vivo. Seu corpo é totalmente reduzido a cinzas antes que o fogo se dissipe naturalmente. 16 milhões de anos. Idleston está totalmente curado. Ele faz muitas tentativas autodestrutivas semelhantes contra si mesmo, mas cada vez fica mais insensível à experiência. 1.2 bilhão de anos. Idleston deixa de exibir racionalidade enquanto luta para encontrar novos estímulos com o passar dos milênios. 8.500 bilhões de anos. Idleston tenta ir embora. Ele falha. 30 bilhões de anos. Idleston olha em direção ao Sol. Não foi definido. 1 trilhão de anos.
E Bleston cessa a atividade física, pois nenhuma experiência é capaz de lhe proporcionar novos estímulos. 5 trilhões de anos. Todas as permutações potenciais de partículas dentro de SCP-7179 foram teoricamente alcançadas. 10 trilhões de anos. Um segundo de eternidade se passou.